Senhor, graças a Deus, chegamos mais uma vez neste lugar, Senhor. O motivo de nós estarmos aqui é a presença do Teu Santo Espírito. É o Teu nome que se faz presente, é o Teu Espírito Santo que está passeando no meio de cada um de nós, distribuindo dons, distribuindo graça, distribuindo, Senhor Deus, a Tua presença entre nós. Graças te damos, Senhor Deus, pela Tua palavra que vamos ouvir agora, pela promessa do Espírito Santo, por estarmos firmes na promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que gostam de anotar, título do sermão: a promessa do Espírito Santo. Quem pode repetir comigo a promessa? A promessa do Espírito Santo. do Espírito Santo. Quem está firme nas promessas desse ano? Amém. Então, continuamos firmes na promessa do Senhor, amém? Sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. A referência bíblica principal está no livro do Evangelho de João, capítulo 14. Gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo, por gentileza, para que nós possamos fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ter uma leitura extensa, mas ela é necessária. Nós vamos ler no versículo 1 ao 21. São 21 versículos que nós vamos estar lendo. João 14. João 14, 1. Todos acharam? À medida que os irmãos forem, vão acompanhando comigo. Diz assim o texto: que o coração de vocês não fique angustiado. João 14, 21. A promessa do Espírito Santo. Perdão. João, vou até começar de novo, né? Título do sermão: a promessa do Espírito Santo, referência bíblica principal. João 14, do 1 ao 21. Diz assim o texto: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês me conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Repita comigo, por favor. Porque eu vou para junto do meu Pai. Continua no texto: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco,
e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Texto longo, mas que texto bonito, né? Que texto lindo, maravilhoso. O contexto de João 14 é de despedida e ansiedade. Jesus está prestes a enfrentar a cruz e os discípulos estão com o coração perturbado. Nós vemos isso no versículo 1. Jesus já começa falando para eles: não se turbe o vosso coração. Diante do medo do abandono, Jesus não lhes dá apenas palavras de conforto, mas a promessa de uma nova modalidade de presença, o Espírito Santo. Mas eu quero essa noite enfatizar o que Jesus disse nos versículos 16 ao versículo 18. Eu queria ler novamente com vocês. Vocês podem ler comigo? Ao 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não o deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus, o Deus Filho, fez uma promessa aos seus discípulos que se estende a todos nós que cremos na Trindade divina. A transição da presença física de Jesus Cristo para a presença interna e eterna do Espírito Santo em nós. E nós podemos testificar a promessa do Espírito Santo em 3 partes desse texto de João 14. Em primeiro lugar, podemos enxergar a continuidade do cuidado de Cristo ao falar o outro Consolador. No versículo 16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Repitam comigo, por favor. Outro Consolador. Muitos acreditam que para entender e para pregar a palavra de Deus, o texto traduzido em si, não é só pegar o texto ali traduzido, ele é mais do que suficiente, e que fazer uma faculdade de teologia é totalmente dispensável. Eu respeito, né, quem pensa assim, né, que não, é só ler o texto já diz tudo, é só pegar o texto ali traduzido, que dali já pode, né, falar a palavra de Deus. Mas, queridos, como eu costumo dizer nas aulas do ensino bíblico dominical, as traduções brasileiras, ainda que revistas, corrigidas e atualizadas ao longo dos anos, elas ainda não conseguem atingir a dimensão da perfeição do texto sagrado. E ao estudante de teologia, pede-se uma noção básica de 2 idiomas. O grego koiné não é o grego que é falado hoje em dia, é o grego koiné que era falado na época de Cristo, ali na Palestina, e o hebraico, justamente para que a gente possa desenvolver a curiosidade e buscar no texto sagrado fontes que nos deixem mais próximos daquilo que a palavra de fato quer dizer a nós. Portanto, é importante salientar que na expressão outro Consolador, quando Jesus disse que ele iria rogar ao Pai para que nos enviasse outro Consolador, Jesus ele empregou 2 termos gregos. O primeiro dele é paráclitos. Paráclitos, traduzido como consolador, ajudador ou advogado. Repita comigo, por favor. Consolador, ajudador, advogado. Para ilustrar que aquele que seria enviado para estar no seu lugar também faria jus ao termo Emanuel, Deus conosco, porque estaria sempre ao nosso lado, como um consolador, como um ajudador e como nosso advogado, assim como Cristo
é para nós também, para nos socorrer em tempos de necessidade. Se Paráclitos foi a palavra grega utilizada por Jesus para se referir ao Espírito Santo, faltou a palavra grega que quer traduzir também outro, porque ele falou outro Espírito Santo. E é engraçado que, olha como é importante a gente saber a origem do texto sagrado, porque a palavra que Jesus usou, ele empregou exatamente uma palavra grega que quer dizer outro, mas no sentido mais amplo, porque outro no grego tem duas palavras que podem ser usadas: hétero e alios. Todas essas duas palavras significam outro, mas hétero quer dizer outro diferente. Quem já ouviu a expressão hétero? Eu sou heterossexual. Quem já ouviu essa palavra? O que quer dizer heterossexual? Que eu sou de um sexo diferente, né? Eu gosto de sexo diferente do meu. Então tem que ser um outro sexo diferente, um outro diferente. É outro, mas é diferente de mim. Mas Jesus não usou hétero, Paráclitos. Ele não falou que enviaria outro diferente dele. Ele usou alios, que quer dizer outro exatamente como eu sou. Olha a expressão, não é qualquer outro consolador, é um outro consolador exatamente como eu, exatamente igual a mim, com as mesmas características que eu tenho. Jesus falou para os seus discípulos: alios paráclitos, outro consolador exatamente como eu. Então, quando nós percebemos isso, nós podemos entender uma coisa que é muito importante. Eu já ouvi várias vezes alguém falar: como é que nós podemos exemplificar a Trindade? Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Porque tem Deus Pai, tem Deus Filho e tem Deus Espírito Santo. Como é que a gente pode entender isso? Eu já vi tanta coisa, gente. Tanta coisa. Pensa numa lâmpada. Teve alguém que arquitetou aquela lâmpada. Não foi? Arquitetou aquela lâmpada, que fez o desenho da lâmpada. Esse aí foi Jesus. Mas quem deu a ordem para Jesus de fazer aquela lâmpada? Foi Deus. Então Deus é aquele que manda. Mas e a lâmpada apagada serve de alguma coisa? Não, ela só serve para alguma coisa quando ela está ligada, que ela emite luz. Então essa luz, esse power, esse poder é o Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, hoje eu quero trazer uma nova ilustração a respeito do Espírito Santo para vocês. Quando Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: eu estou enviando para vocês outro Consolador, eu vou rogar ao Pai, eu estou indo embora, porque Jesus já tinha falado: enquanto eu não for, ele não pode vir, eu tenho que ir para que ele possa estar. E quando ele fala: eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou rogar ao Pai para que envie para vocês outro Consolador, exatamente como eu, quer dizer que o Espírito Santo é simplesmente a presença de Jesus Cristo espiritualmente em nós. Jesus ele estava dizendo para os seus discípulos, e ele está dizendo para a igreja hoje: eu estou voltando para o Pai. Eu não estarei mais aqui com vocês, eu não serei mais Deus Emmanuel entre vocês fisicamente, mas eu continuarei no meio de vocês espiritualmente por meio do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo nada mais é do que a presença de Jesus Cristo espiritualmente em nós. Ele é Jesus, Ele é o Cristo, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso advogado, Ele é Jesus Cristo em nós espiritualmente. Jesus nunca nos abandonou, por isso Ele disse: jamais abandonarei vocês, eis que estarei convosco
até a consumação dos séculos. E Ele está em mim, Ele está em você, Ele está no meio de nós. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo está em você. Então nunca mais diga que não tem valor. E que aplicação nós podemos tirar para nós hoje? O Espírito Santo não é um substituto inferior, ele é a continuação do ministério de Jesus. Tudo que Jesus foi para os discípulos fisicamente, o Espírito Santo é para nós espiritualmente. Então quem via Jesus fisicamente, via o Pai. E hoje, quem sente o Espírito Santo, sente Jesus, sente o Pai. O que faz todo sentido, principalmente quando a gente lembra de outra promessa de Jesus, quando disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Ele está no meio de nós. Amém. O Espírito Santo de Deus representa a presença espiritual de Jesus Cristo entre nós para sempre. Versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, exatamente igual a mim, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Continuando com a testificação da promessa do Espírito Santo, no texto de João 14, em segundo lugar, nós podemos enxergar a profundidade dessa intimidade. Antes, Jesus fala que Ele estaria com, e depois Ele fala que Ele estaria em nós. Antes Ele estaria conosco, mas depois Ele estaria em nós. Jesus estava com seus discípulos, mas o Espírito Santo está em nós. Olha a profundidade dessa intimidade. Não é alguém que está perto, é alguém que está dentro de nós, porque Ele habita em nós. No versículo 17, Jesus diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas Ele diz: vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus faz uma distinção crucial entre aqueles que creem e aqueles que não creem nele. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque as pessoas que estão apegadas às coisas deste mundo vivem apenas da esfera do que é visível. Por isso o ímpio não vê, nem conhece, porque ele é espiritual. Somente aqueles que estão firmes na promessa conhecem o Espírito Santo. No versículo 16, Jesus promete: a fim de que esteja com vocês para sempre. E já no final do versículo 17 ele afirma: porque habita convosco e estará em vós. Os irmãos perceberam a mudança de endereço? Durante o ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo estava com eles, através de Jesus Cristo. Agora Jesus promete uma interiorização. O Deus que habitava no tabernáculo, o Deus que habitava no templo, agora faz parte do nosso corpo e da nossa morada permanente. Ele faz morada em nós permanentemente. Isso representa uma presença contínua. Então não há motivos para nos sentirmos sós, abandonados, como se ninguém se importasse ou estivesse presente na hora da nossa aflição. Quantos de nós já nos sentimos abandonados? Quem é que já se sentiu abandonado no momento de aflição? Pode ser sincero. Jamais se sinta só novamente. Glória a Deus. Jamais se sinta só novamente, porque Ele está dentro de nós, Ele está conosco. Então você não está só. Amém. Jesus também jamais esteve só.
Eu já preguei sobre isso aqui. Ah, mas Jesus sentiu abandono quando estava na cruz, que ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Eu já expliquei, Deus nunca nos abandonará, nunca nos abandonou. Ele não abandonou Jesus, ele estava em Jesus no momento da crucificação. Aqueles cravos não foram só em Jesus. Ali Jesus não estava falando Eli, lema sabachthani, Senhor, Deus meu, porque minha mãe estava ali lembrando o salmo que Davi escreveu quase 1000 anos antes, o Salmo 22. Ele estava relembrando que até mesmo a forma como ele estava morrendo já estava profetizada. Ali na morte dele na cruz, ele estava cumprindo aquilo que estava escrito que iria acontecer com ele. Depois leia em casa o Salmo 22, você vai ver como ali está representando exatamente o que Jesus estava passando na cruz. Foi escrito 1000 anos antes. Os soldados fazendo sorte com as vestes, a lança transpassada, tudo já estava. E Jesus estava ali lembrando: até isso aqui que eu estou passando aqui, até o vinagre que vocês vão me dar, isso tudo já estava profetizado e está sendo cumprido. Por isso Jesus ergueu a sua voz e falou: está consumado. Tetelestai, está consumado. Até a forma como eu morri já estava prescrita, já estava prevista. Então, queridos, jamais se sinta só novamente. Quer sentir a presença de Deus? Entra para o seu quarto, dobra os seus joelhos, ore e espere Ele falar ao seu espírito. Por isso nós sempre ensinamos que a oração, ela deve ser muito mais do que um monólogo. Tem crente que ora e que quer conversar com Deus, mas só ele que fala, não deixa Deus falar. Você já pensou? Vou chamar aqui a irmã para conversar. Aí só eu falo. Aí a hora que ela vai falar, eu falo amém. E vira as costas. Isso é uma conversa? Não. Isso é um monólogo. Só eu falo. Mas Deus vai falar, Deus vai responder. Ora, o rei Davi, apesar das suas falhas, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu isso e escreveu isso para nós. Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. Olha o que Davi escreveu e deixou isso para nós, para aprendizado, para a igreja hoje. Davi escreveu assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Ele está falando com quem aqui? Com quem ele está conversando? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E como é que termina? E fico esperando. O que ele fica esperando? O sol subir? O sol esquentar? Não. Olha na versão NTLH. Na NTLH está escrito assim: de manhã ouves a minha voz quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Querido, quer ver Deus falar com você? É só ler a palavra dele. Leia a palavra de Deus. Todos os dias você vai ver Deus falar com você. Aquieta o teu espírito, entre em oração, espera a resposta, espera a confirmação do Senhor. Nós somos muito apoios, nós somos treinados, doutrinados a fazer as coisas muito rapidamente. Lanche hoje é assim, ó. A gente almoça, vai almoçar, praticamente a gente nem mastiga mais. A gente parece aqueles cachorros quando você joga comida. A gente não mastiga.
A gente engole pedaços e pedaços e pedaços de comida, por quê? Pressa. A gente pressa de ir aonde, gente? É uma pressa de vir correndo para casa, para quê? Vai chegar em casa e sentar no sofá. Pressa, pressa, pressa. Tudo apressado, tudo para ontem, tudo para agora. Ah, esse pastor está demorando demais. Pressa. Mas Davi, ele esperava a resposta de Deus. Ele aquietava o coração dele, esperava a resposta. E quem pensa que Davi escreveu isso assim aleatoriamente, está enganado. Ele de fato aguardava uma resposta do Senhor, ainda que fosse um não. Porque o não de Deus também é a resposta. Mas em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6 a 8, está escrito: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Vocês acham que ele falou assim: Senhor, devo? E Deus já falou assim: não, pode ir, Davi. Não, ele ficou esperando uma confirmação do Senhor. E Deus falou: pode ir, porque você, além de alcançar, você vai vencê-los. E quando ele recebeu a resposta do Senhor, ele foi ousadamente, ele foi sabendo que a vitória já estava nas mãos dele, porque o Senhor já tinha entregue os seus inimigos na sua mão. Davi estava angustiado, porque enquanto ele estava fora guerreando com seus homens, os amalequitas vieram de surpresa e atacaram a cidade de Ziclague. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então ele orou e consultou o Senhor, e o Senhor o respondeu. E sabe o que aconteceu? Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Por quê? Porque ele já foi debaixo da direção do Senhor. Davi teve êxito, porque sabia que não estava só. Sabia que Deus estava com ele, onde quer que ele estivesse. Por isso ele orou ao Senhor. Ele estava no meio de uma guerra. Ele não estava dentro do templo, mas ele sabia que ali, ele dobrando o joelho dele, diante daquela estola sacerdotal, o Senhor o responderia. O Senhor está no meio de nós. Ele está, querido, no momento da angústia, no momento do desespero, no momento em que você se sente abandonado. Lembre-se dessa palavra: você não está só. O Senhor é contigo. Davi permaneceu firme na promessa, porque sabia que aquele que prometeu é fiel. Por essa certeza, Davi escreveu um dos salmos mais lindos das Escrituras, do qual eu gostaria não só de compartilhar um trecho, mas que todos nós pudéssemos repetir juntos. Salmo 139, versículos 1 ao 10. Repitam comigo, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento
maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. E Davi pergunta ao Senhor: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Amém. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo, que representa a presença espiritual de Jesus Cristo, não está somente com você, Ele está em você. Amém? E não se preocupe pensando: eu creio em Jesus, mas eu sou um pecador. Como é que o Espírito Santo vai habitar em mim se eu cometo tantas falhas? Como o Espírito Santo pode estar em mim? Porque a promessa do Espírito Santo, irmão, não representa uma visita temporária e não é baseada no nosso merecimento. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Não é baseada no nosso merecimento. A presença do Espírito Santo é uma promessa de Deus e ela representa uma habitação selada pela promessa de Jesus Cristo a todos aqueles que creem no seu nome. Você crê? Amém. Você é pecador? Amém. Nós somos, irmão. Não há um salvo, um santo, um sequer. Não há um justo. Não há. E aquele que fala eu sou santo já está pecando. Mas não é por nosso merecimento. Glória a Deus por isso. É pela promessa de Jesus Cristo que Ele estaria no meio de nós, não somente conosco, mas em nós. E quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Concluindo, como podemos testificar a promessa do Espírito Santo no texto de João 14? Em terceiro lugar, nós podemos enxergar o fim da orfandade espiritual, a garantia do amparo. No versículo 18 lemos a promessa final: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Diga para quem está do seu lado: você não é órfão, você não é filha de chocadeira. Você tem um pai. O órfão é alguém sem amparo, sem proteção, sem herança, sem identidade familiar, sem ninguém para guiá-lo no caminho que ele deve seguir. Sem o Espírito Santo, nós seríamos errantes nesse mundo, sem herdeira nem tribeira. Errante não é quem erra muito, é quem não sabe o caminho que deve percorrer, não sabe qual caminho pegar para chegar onde precisa. O Espírito Santo é também o nosso elo de união com o Pai. Quando Jesus disse: voltarei para junto de vocês, Ele estava se referindo à sua vida através do Espírito Santo no Pentecostes. Com isso podemos entender que o Espírito Santo nos conecta ao Pai e ao Filho de tal forma que nunca estaremos sozinhos. A presença do Espírito Santo é a prova de que somos amados e que o céu investiu em nossa caminhada terrena. Ele é o penhor, a garantia da nossa herança futura. Nós temos uma identidade, nós temos uma herança, nós temos um nome. Por isso o autor de Hebreus afirma: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que
cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Amém. Você Glória é a um Deus. herdeiro das promessas de Deus. Amém. Mas como nós vamos saber qual é a nossa herança se nós não lemos o testemunho, o testamento? Não é à toa que está escrito Velho Testamento e Novo Testamento. O Testamento está aqui cheio de promessas de heranças para nós, mas nós somos herdeiros que não conhecemos a herança que nós temos. Você é rico e não sabe. Nós somos milionários e não sabemos, milionários de bênçãos do Senhor, mas não estamos sabendo porque não estamos lendo o testamento que foi deixado para nós. Mas, por isso eu quero pedir que você possa ficar de pé agora. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem de pé e repitam comigo essa oração, queridos. Fala assim comigo: obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque a tua palavra é fiel. Porque a tua palavra é Eu fiel. quero ouvir toda a igreja. Porque a tua palavra é fiel Porque a tua palavra é fiel. e não volta vazia. Não volta vazia. Senhor, essa noite eu me aproprio da promessa de Jesus Cristo, Promessa de Jesus Cristo. que fez para todos aqueles que creem no seu nome, Crê em seu nome. que pediria a ti Pediria a ti. e tu me darias outro consolador igual a ti, para ficar comigo para sempre. Espírito Santo de Deus, eu te recebo como o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas que eu conheço, porque habita em mim e caminha comigo. Senhor, eu te agradeço por não me deixar só, por consolar o meu coração, por me ensinar o caminho e por me fortalecer nos momentos de fraqueza. Essa noite eu recebo a minha herança de ter um Consolador vivendo no meu interior, não por meu merecimento, mas por causa da fidelidade da tua promessa. Senhor Jesus, tu disseste: voltarei para junto de vocês. Eu creio que, pelo teu Espírito, tu estás comigo todos os dias até o fim. Que a tua presença afaste todo o temor, afaste toda a angústia, afaste todo o sentimento de solidão e de abandono. A partir dessa noite, eu quero viver na certeza de que sou herdeiro dessa promessa e que o Espírito Santo é a presença contínua de Jesus Cristo em mim. Por isso, nunca mais estarei sozinho. Eu te amo, Senhor. Essas palavras de vida, eu te amo, Senhor. E decido guardar os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.